Sandoval Matoso, seu professor de História, que diretamente dá as dicas de revisão para os vestibulares, para as principais provas dos concursos desse Brasil. E o tema de hoje é justamente povos indígenas, povos originários, implantação do sistema colonial no Brasil. E aí, galera, quando a gente fala e analisa um pouquinho, esse assunto ele não cai, ele calma, minha filha, ele despenca nos vestibulares, tá certo? Então, com essa ideia, para trazer aqui uma revisãozinha, algumas dicas aí para o seu coração, a gente vai falar então sobre esse assunto. Primeiramente, povos indígenas. Qual é a problemática que esse assunto tem? É justamente o termo índio, tá? O termo índio ele é bem problemático, por quê? Porque ele, na sua crítica, né, que nós apresentamos, ele traz um reducionismo, ele traz um caráter etnocêntrico, eurocêntrico, restritivo, colonialista, porque eu pego uma pluralidade de povos, que alguns dizem que até eram de 3, 10 ou até 40 milhões desses povos diversos originários que habitavam na América, e eu chamo eles todos de índio. Reduzo uma pluralidade significativa para quê? Reduzo simplesmente para um termo altamente pobre, altamente depreciativo, que inclusive até era uma referência errada geográfica do Cristóvão Colombo, acreditando que havia chegado aí nas Índias Ocidentais. Então a primeira coisa que você tem que saber é a problemática do termo índio. Ele traz em si uma carga etnocêntrica, eurocêntrica, reducionista, que não revela a verdade que é essa pluralidade. Uma pluralidade cultural, uma pluralidade de povos e etnias, uma pluralidade linguística. Falando de linguística, preste atenção, eu tenho dois troncos linguísticos aqui. Eu tenho o tupi, tá certo? E eu tenho o macro-G. E eu tenho dois troncos étnicos, que é o tupi e é o guarani, tá certo? Esses dois troncos são extremamente importantes. Qual é o termo então, Sandovas? Qual é o termo, professor, que eu posso utilizar? Povos originários, povos nativos, povos indígenas, e aí também alguns vão trazer autóctones ou silvícolas. Silvícolas aparece até em algumas legislações, só que ele tem um problemático, porque é quem mora na selva, né? Então isso traria um caráter desagregador, associando a presença dos povos nativos simplesmente à zona rural ou a territórios ainda não, vamos dizer assim, construídos na base de cidades, que é bem perigoso, tá certo? Preste atenção aqui nesse tópico, já que é uma pluralidade de etnia de povos, galera, vai haver ou não vai haver conflito interno? Claro que sim! E quem é que vai se valer desses conflitos internos que eram até culturais? Os europeus, tá certo? Os europeus se beneficiam dessa heterogeneidade para se satisfazer, para aproveitar então essa ideia de fomentar, alimentar as disputas internas para ele então acabar destruindo os grupos mais fortes e organizados e depois dominar. Temos um fato muito interessante, principalmente para nós do Ceará, que é o romance Iracema, de José de Alencar, um dos livros mais importantes do Brasil. Nesse livro aqui, o José de Alencar traz os conflitos internos, principalmente porque ele apresenta Martins Soares Moreno apoiando os potiguaras contra outras etnias, que no caso de Iracema, da etnia Tabajara, também tinha algumas rivalidades aí. Não precisa saber o livro todo decorado, mas entenda que José de Alencar, ele traz a narrativa dos indígenas, ele traz a narrativa dos povos originários, valendo-se desses conflitos internos. Ok, diferentemente de outro artista, que é o Denilson Banivar. Esse cara é sensacional e ele traz agora a arte a partir da perspectiva dos povos originários e as críticas aí inerentes. Muitas das questões que estão presentes nessas provas, elas vão ter uma relação com o teu conhecimento de mundo e com a tua capacidade de interpretar as fontes históricas. E nada melhor do que trazer então os próprios povos originários nas questões e nas reflexões, ok? Vem pra cá então, meu cinegrafista, olha só. Falar também dos povos originários é falar da sua cultura. E perceber a sua cultura como maneira de resistir, tá certo? Essa cultura na alimentação, na medicina, nos vestuários, no nome das cidades, a gente pode também falar nas técnicas de construção, nas técnicas de cultivo, na ciência, principalmente a ciência popular também, né? Essa ideia dos conhecimentos. E a gente vai perceber que é uma maneira de resistir à violência da colonização. E perceba que essa colonização durante muito tempo foi narrada, foi dita pelos invasores, pelos dominadores. E agora a gente também está trazendo a possibilidade de contra-narrativas, principalmente dos povos, né, originários. A parte 2 dessa abordagem, desses capítulos, ela não traz apenas agora a referência aos povos originários, mas também, sim, ao processo de implementação do sistema colonial, ao processo de colonização. Um fato interessante da cultura nativa é a sua religiosidade.
Lembra que algumas etnias utilizavam-se do antropofagismo, do canibalismo, porque compreendiam que a força do guerreiro permaneceria viva entre eles. Claro que isso vai favorecer e corroborar com o processo de compreensão dos indígenas como sendo selvagens, tá? Principalmente pelas narrativas do Hans Staden. Mas vamos falar do processo de colonização. O processo de colonização do Brasil ele tem mais ou menos duas etapas. O período pré-colonial e o período colonial. O que marca o período pré-colonial? Ora, se é pré, é porque não houve uma colonização efetiva. E por que não houve uma colonização efetiva entre 1500 e mais ou menos 1530? Primeiramente porque eles não encontraram ouro, o metallismo português não vai ter sucesso aqui, pelo menos nessa costa do litoral do Brasil, e porque o comércio com as Índias era muito mais vantajoso, fazendo com que os portugueses aqui, principalmente, preferissem focar nas Índias e deixassem o Brasil de lado, que na época nem Brasil era, né? O nome dos povos aqui era Pindorama, tá certo? E aí, nesse período, nós vamos ter uma marca principalmente pelo extrativismo vegetal, a exploração do pau-brasil, que se dava por meio da construção de feitorias e por meio do escambo com os povos nativos. Ok, então falando de período pré-colonial, desinteresse da coroa, porque não havia ouro e porque também o comércio com as Índias era mais vantajoso, o que eles vão fazer aqui? Estabelecem algumas feitorias e por meio do escambo tratam com os indígenas a respeito do pau-brasil, que é extrativismo vegetal. Se é extrativismo, eu retiro e não uso mais, então eu não tenho como ocupar, eu não tenho como fixar no território. Para que eu possa me fixar, eu preciso então de um cultivo, que seria a agricultura. Como no Brasil, no caso, na ideia não vai ter logo no início, fica ali de stand-by. Agora, a partir de 1500 e 1530 e pouquinho, a gente vai ter o período colonial. A ocupação se dá efetivamente. Por que agora, Sandovos? Por que agora, professor? Ora, porque o comércio com as Índias vai cair e porque alguns povos estrangeiros, principalmente franceses e holandeses, vão andar por esse litoral e vão querer aí ocupar parte do território. Com medo, os portugueses usam aquele velho ditado, né? O cago sai da moita. Menino, então foi uma loucura. Eles começam a ocupar aqui. Como a coroa portuguesa não queria efetivamente gastar, ela transfere para particulares a exploração e o domínio do território, por meio das chamadas capitanias hereditárias. Então entregam a um capitão donatário o foral e a carta de doação. Carta de doação, transmito ali a posse. Foral, direitos e deveres do capitão donatário. Vai ser um fracasso, entre aspas, porque algumas vão dar certo. São Vicente, Pernambuco, alguns dizem até que Bahia e Ilhéus. Mas, preste atenção nisso. A distância da metrópole, a distância entre as capitanias dos núcleos urbanos delas, a resistência dos povos originários e a falta de investimento e interesse fez com que a maioria delas não funcionasse. Alegando e sendo necessário para isso, criar outra estratégia que seria o governo geral. O governo geral seria uma ideia da coroa portuguesa aumentar sua presença na colônia, e aí ele começa mais ou menos ali por volta da segunda metade do século XVI e perdura durante algum bom tempo. Os três principais: Tomé de Souza vai fundar Salvador e trazer os jesuítas, Duarte da Costa vai ter toda essa questão também da ocupação do território, e o Mendes Sá, famoso por expulsar também os franceses do Rio de Janeiro. Eles fazem com que a coroa portuguesa então aparentemente esteja aos poucos um pouquinho mais presente no território colonial. Aqui a gente pode também fazer uma associação ao começo das estruturas de domínio local, como as câmaras municipais e os tais dos homens bons, e toda a violência com os povos originários que perdura até os dias de hoje. Se você quer saber um pouquinho mais, aproveitar dicas, conteúdos e refletir não somente para vestibular, mas para a tua vida, porque isso faz parte de quem nós somos, vem com a gente, vem comigo, Sandoval Matoso, seu professor de História. Valeu!